Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa aula de língua portuguesa, hein? Hoje teremos uma revisão de conteúdos. Conteúdos esses que geraram dúvidas nas avaliações de vocês, dos testes da semana passada. No geral, vocês foram bem, certo? Muita gente conseguiu tomar uma nota legal, 6,5, 7, 8. Alguns outros tomaram 4, 3,5, 3, 2. Então isso acaba que acontece por conta de falta de estudo, né? Porque se eu tenho na mesma turma alunos que conseguem tomar uma nota de qualidade, e sempre eu pergunto, tem dúvida? Não, ninguém diz que tem dúvida. Então, para mim, está tudo fluindo bem, todo mundo está entendendo o que está sendo passado. Quando chega nas atividades, né? O que acontece? Pega a resposta de outros, manda para mim. Pega a resposta da internet, manda para mim. Novamente eu acho que está tudo bem. E aí o que acontece? Que chega na avaliação, tem um baixo desempenho. Então, vamos revisar alguns pontos, mesmo assim, né, sendo um problema mais do aluno do que da questão das aulas, vamos revisar alguns pontos que podem ter ficado confuso durante os nossos estudos. É justamente a questão da concordância nominal e concordância verbal que eu perguntei para vocês, também como primeira pergunta, né? Questão de concordância nominal. Aí eu perguntava. Questão de concordância verbal. Está correta ou incorreta a seguinte frase? E aí tem muitos alunos que não sabem nem a diferença do que é analisar uma concordância verbal ou a concordância nominal. Já tinha outros que sabia. Eu perguntava, é verbal, né, professor? É nominal. E aí ele observava naquela frase a questão correta, porque eu perguntei foi verbal e não nominal. Então aí tem alunos que realmente têm já essa capacidade e tem outros que não sabem nem o que estão analisando, certo? Então é o momento de tirar essa dúvida ou de aprender o que está sendo analisado. Então, quando a questão pede concordância nominal, isso quer dizer que você vai observar a concordância em relação ao termo principal, que é o substantivo, ou seja, o substantivo é o termo principal quando se fala de concordância nominal, e os outros nominais, que aí serão artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Esses são termos secundários. Os termos secundários devem concordar com o substantivo, que é o termo principal. Concordar em que, professor? Concordar em número e gênero, ou seja, plural ou singular, masculino ou feminino. Então essa é a regra geral que define a concordância nominal. Quando perguntar sobre concordância nominal, você identifica substantivo e percebe se os outros elementos, artigos, adjetivos, numerais e pronomes, estão de acordo com ele em questão de número e gênero. Quando falar de concordância verbal, agora o termo é outro. É justamente a relação do verbo com o sujeito da oração. Então, a concordância verbal é fazer a concordância, deixar de acordo o sujeito com o verbo. Então, se o sujeito se encontra no plural, o verbo deve estar de uma forma que também é o plural, fazendo assim a concordância. Se o sujeito é singular, deve ser feita também a concordância do singular. Agora, temos regras específicas que eu já estudei com vocês. Algumas palavras que não são modificadas, que são invariáveis. Quando o sujeito é composto e tem o i, quando o sujeito é composto tem o ou. E também a questão do verbo, quando o verbo é impessoal. Então todas essas questões foram estudadas com vocês, que são as questões secundárias em relação à concordância verbal e à concordância nominal, aquelas regras específicas, certo? Mas com a regra geral você resolve a maior parte dos problemas, como eu já falei com vocês. Se não entendeu o conceito, então entende pelo exemplo agora, hein? Temos dois exemplos, ó. Note que na mesma frase existe a concordância nominal e existe a concordância verbal. É o que faz com que toda aquela oração esteja correta, certo? Então precisa haver uma harmonia entre a concordância verbal e a concordância nominal. Por isso que é importante você saber o que você está analisando para que você foque no lugar correto. Observe, as escolas são vitais para a sociedade. As escolas são vitais para a sociedade. Então, primeiro eu vou analisar a concordância nominal. Eu tenho o substantivo, que são escolas. Escolas é feminino e também é plural. Então aqui o meu artigo,
o artigo, que é um dos termos nominais que devem se adequar ao substantivo, precisa estar também no feminino e no plural. Então, artigo, feminino e plural, certo? Tem mais o que aqui? Vitais. Escolas vitais. Vitais aqui está tendo a função de adjetivo. Então, tem que estar também no feminino e no plural. Escolas vitais. Então, aqui foi feita a concordância nominal. E a concordância verbal é feita entre o verbo e o sujeito. Escolas são. Por que são e não é? Porque o sujeito, que é escolas, está no plural e está no plural. Então, escolas são também. Desculpe um pouco pela zoada aqui, tá bom, pessoal? Para não interrompermos, já estamos no final. Próximo exemplo agora, hein? Um ônibus escolar tombou na estrada. Primeiro, observar a concordância nominal. Um ônibus. Ônibus é substantivo. Então, ele é o termo principal. Quem vai se adequar a ele? Um ônibus. Olha o numeral, olha, definindo que é um ônibus. Então, o numeral vai estar de acordo com ele, certo? Não são ônibus, são um só. E aqui, escolar tem a função de que é especificar algo sobre o ônibus. Então, aqui é o adjetivo. Não é um ônibus intermunicipal, é um ônibus escolar. Então, aqui foi feita a concordância nominal. Mas também tem a concordância verbal na mesma oração. Por ser ônibus, então é tombou. Tombou na estrada, não é tombaram. É um ônibus, então é tombar, não é tombaram, é tombou no singular. Então o verbo se adequou ao sujeito. Então a adequação do verbo ao sujeito é a concordância verbal. A adequação de termos secundários ao termo principal, que é o substantivo, é a concordância nominal. Atividades para casa, vocês vão verificar no caderno de vocês, módulo de vocês, entrar no site do colégio, observar se deixou alguma atividade pendente, vão fazer essa análise. Note que você vai verificar, não vai ficar perguntando, professor, eu estou devendo alguma atividade? Não. Verifique, olhe seu caderno, certo? Veja se você não fez alguma e deixou de enviar. Olhe até no WhatsApp, lá na conversa com o professor, procure uma semana que você deixou de fazer alguma, e então atualize essas atividades, porque em breve será fechado o processual, e aí eu quero que vocês fiquem com notas de qualidade para complementar essa nota do teste, que nem todos foram bem, para que possamos assim ter uma média legal ao final da unidade, tá bom? Então foram esses pontos que eu queria esclarecer para vocês. Verifique as atividades, mesmo você que é um aluno que geralmente faz tudo, mas pode ser que naquela semana que você foi para o dentista, aí você botou atestado, lógico, legal, tá com atestado, mas ainda assim a atividade não foi feita, você teria que fazer em outro momento, tá bom? Então verifique isso para que vocês possam estar tudo corretinho para ter uma nota de qualidade, certo? Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de literatura.